bastante em cima daquilo que a gente viu nas aulas, mas eu vi que alguns errinhos aconteceram aí. Então, vamos lá tentar dar uma esclarecida nisso. Primeira questão falava do filtro lipídico, né? Então, o que é o filtro lipídico? Aquela camadinha, né, que a gente tem na superfície da nossa pele. Deixa eu tentar mudar aqui para ficar mais fácil de eu ver também. Que é produzido exatamente para criar uma barreira de proteção. Acho que acabei de, sem querer, negar a entrada para alguém. Então, é uma mistura de suor e seus componentes e oleosidade que a gente libera na superfície da pele, forma uma emulsão, e esse filme hidrolipídico, então, tem várias características, né? Então, uma delas é a proteção. Mas tem outras características que são importantes também. Vamos lá, então. Se pedia para ver as afirmativas e ver quais estavam certas, quais estavam erradas. Então, quando a gente fala que tem função de manter a hidratação da camada córnea, sim, porque, na verdade, a gente cria uma emulsão, né, e essa emulsão, ela contém bastante água, que vem lá do suor, e isso faz com que a nossa pele se mantenha hidratada. E o fato de ter ali no meio também substância oleosa faz com que ocorra a formação de uma películazinha que impede que a gente perca mais água das nossas células. Então, dessa forma, a gente mantém a hidratação. Tem função de barreira? Tem, né? Por quê? Porque a própria característica desse filtro lipídico faz com que a maior parte dos micro-organismos não consiga permanecer ali na superfície, porque esse filtro lipídico não traz condições para esse micro-organismo permanecer, né, e sobreviver ali. Por quê? Porque o que acontece é que a gente tem, então, um pH ácido nesse filtro lipídico, né? Ele dá um pH ácido e não alcalino, como está aqui no item 3, né? E dessa forma, então, a gente tem essa função de barrar os micro-organismos, não permitir que eles cresçam ali, e dessa forma uma forma de barreira. Então, o item 3, na verdade, está errado, porque o pH não é alcalino, o pH é ácido, né? E dessa forma que a gente tem essa barreira formada. E item 4, a hidratação ocorre pelos componentes do NMF. Então, lembre-se que, dentre os componentes do NMF, a gente tem lá, por exemplo, a ureia, que é um agente hidratante. A gente utiliza, então, inclusive em cremes hidratantes que a gente produz, a adição de ureia exatamente para dar um efeito de hidratação. Então, o item 3 estava errado, né? Os outros itens todos certos. Então, dessa forma, na questão 1, a gente tinha a letra E como alternativa correta. Muita gente acabou passando desapercebido aqui nesse pH alcalino. Então, muita gente acabou errando essa questão exatamente porque não se deu conta dessa variação do pH, né? Então, é ácido e não alcalino. Tranquilo, gente? Questão 2. Desculpe. A questão 2, então, fala das camadas da epiderme, de uma forma geral, né? Pedindo para verificar nessas 4 frases aqui, se estava sendo falado um texto correto de alguma camada ou incorreto. Então, o que a gente tem aqui?
Camada córnea é formada por células queratinizadas e anucleadas chamadas de corneócito. Camada córnea é a camada mais superficial, é aquela que é composta de, deixa eu abrir aqui, composta de células mortas, que já vão logo se perder para o ambiente, né? Então, ou os micro-organismos comem, ou o ambiente acaba absorvendo esse produto. Então, são células mortas, só sobrou a, entre aspas, casca, e a casca é formada de queratina. Então, basicamente, elas são células queratinizadas, sem núcleo, porque a célula já morreu, né? E elas são chamadas de corneócitos, porque elas fazem parte da camada córnea. Item 2. A camada granulosa é responsável pela formação da filagrina, que é uma proteína, que aumenta a resistência da queratina e que se decompõe em aminoácidos formadores do NMF. Isso aqui vocês tinham que saber. Então, lá dentro da camada, qual que era a função, né, exercida dentro daquela camada para poder responder que estava certo isso aqui também. Item 3. Na camada espinhosa é que ocorre a formação da melanina. Tá certo isso aqui? Não, a melanina ela é formada, né, se a gente for falar em que camada que ela é formada lá embaixo, na camada basal. E daí ela tem os seus tentáculos que jogam a melanina mais para as camadas mais superficiais. Mas ela é formada, então, lá na camada basal, ou chamada de germinativa também, que é o item 4, que diz que é onde ocorre a divisão celular, então tendo papel importante na regeneração epidérmica. Sim, porque é lá que as células novas são formadas, e é lá, então, que tem todo o processo de criação de novas células e a regeneração celular. Então, novamente aqui, nessa questão, a gente tinha a letra E como alternativa correta. As alternativas 1, 2 e 4 estavam corretas, sendo que a 3, então, estava incorreta, porque falava que é a melanina que era formada ali na camada espinhosa, e na verdade é na camada basal, ou germinativa. Item 3, aqui um desenho do cabelo, né? Então, mostrando as 3 camadas, né? Que o fio de cabelo ou pelo se divide. Então, cutícula, que é a parte superficial, né? Que é chamada também de escamas. A parte do córtex, que é a parte abaixo da cutícula, e a parte da medula, que estaria lá no centro e que nem sempre ela é existente. Dependendo do tamanho do fio de cabelo, da espessura do fio de cabelo, ela pode nem existir. Aí se falavam, né, de algumas afirmativas pedindo para mostrar quais estavam certas e quais estavam erradas. Então aqui é o que a gente tem. A cutícula é o envelope externo da fibra do cabelo. As células que formam a cutícula são chamadas de escamas. Então é isso aqui. É a parte mais superficial, né? Então é quem realmente envelopa, quem fecha, quem sela o fio de cabelo, né? E elas são chamadas de escamas também, porque elas têm essa característica de serem pequenas escamas. Muito bem, então está correto. A cutícula é fundamental para o pelo, pois é ela que protege a região do córtex contra a ação de produtos químicos, entre outros fatores. Então, ela está aqui na superfície exatamente para revestir o córtex, né, que é a parte mais importante do fio de cabelo, exatamente para proteger, não só de produtos químicos, claro, também protege de produtos químicos, mas protege de qualquer agente que venha a tentar, de alguma forma, agir sobre o córtex. Então, até mesmo a própria radiação, né? Para evitar que a radiação atinja o córtex, a gente tem uma camada de proteção que a gente chama de cutícula. Em alguns fios de cabelo mais finos, o córtex pode não estar presente. Não, o córtex sempre está presente. Quem pode não estar presente é a medula. Então, aqui é um erro só de nome, né? Então, ao invés de córtex, o correto seria medula.
E por último, a cor do fio de cabelo é determinada pela melanina encontrada no córtex do fio, que é proveniente dos melanócitos. Então aqui está certo. Não é a cutícula, não é a parte mais superior que é responsável pela cor. Não é ali que a gente tem a cor do cabelo. É no córtex. Então, lembram que tudo que a gente tem de colorido na nossa pele, nos nossos anexos, estão ligados à melanina. Então, a cor do nosso cabelo está ligada com a deposição de melanina aqui no córtex, ok? Por isso, né, então, só relembrando que quando a gente vai fazer uma tintura, por exemplo, a gente quer mudar a cor natural desse cabelo aqui, né, a gente precisa utilizar uma substância que vai abrir essas escamas, porque se a gente tentar colocar a tintura diretamente sobre essas escamas, não vai pegar no fio de cabelo, porque a gente precisa atingir o córtex. Então, o que a gente faz? Primeiro abre essas escamas, então utiliza uma substância para abrir as escamas, retira a coloração, né? Então a água oxigenada é para retirar a coloração já existente aqui do córtex, e depois que a gente vai colocar a tintura para pigmentar então o córtex. E depois a gente fecha as escamas de volta. Então a gente abre a escama, tira a cor, coloca a nova cor, fecha a escama. Basicamente é isso. Então, estaria correto também. E mais uma vez aqui a gente tem, né, a letra E dizendo que os itens 1, 2 e 4 estão corretos, e o que não está correto é o item 3, né, que fala aqui que o córtex pode não estar presente, mas quem pode não estar presente é, na verdade, a medula, né? Esta aqui. Item 4. São características ideais de um shampoo, exceto essa aqui, mesmo que vocês não soubessem, né? Tivessem dúvida em alguma coisa, tem um item aqui que chama muita atenção, que é a questão da irritabilidade, né? A gente quer que um produto, a gente chama de ideal um produto que irrite a nossa pele, os nossos olhos, o nosso cabelo? Não, né? Então, a característica ideal que a gente pede para um shampoo é que ele não seja irritante. Então, esse item B aqui está completamente errado, e é esse item que a gente marcaria, então, como, né? Estou pedindo o errado, então seria o item B. Item 5. São preparações cosméticas. Esse aqui também bastante gente acabou se confundindo. Eu falei várias vezes para tomarem cuidado, e mesmo assim bastante gente acabou confundindo. São preparações cosméticas farmacêuticas na forma de shampoo. Então, a gente tem aqui uma preparação farmacêutica e não cosmética, né? Na forma de shampoo, contendo ingredientes terapeuticamente ativos. Então, quando a gente fala de terapeuticamente ativos, são os shampoos que vão, essas substâncias, elas vão tratar algum tipo de problema de saúde, algum tipo de doença. Então, qual que seria o tipo de shampoo que a gente relacionaria a esse tipo de descrição aqui? É um shampoo medicinal, porque ele vai ter uma função medicinal, ele vai ter uma função terapêutica. Não é shampoo de tratamento. Shampoo de tratamento não é nada mais, nada menos do que um shampoo que é utilizado, que se colocam substâncias que vão diminuir ou acabar com os problemas relacionados com o fio de cabelo, que estão ligados muitas vezes à utilização de químicas. Então, é um cabelo que está muito ressecado porque foi feito muita química, né? Aí o que a gente faz? A gente usa um shampoo de tratamento, um shampoo que vai dar um choque de hidratação nele, por exemplo. Mas não é um shampoo terapêutico, porque o shampoo terapêutico é para tratar alguma doença, ok? Que pode ser, no caso do shampoo, ele pode ser do fio de cabelo ou
do próprio couro cabeludo, que é onde a gente aplica, ok? Então, cuidado com isso. Muita gente acabou se confundindo, e eu vi que muita gente acabou falando em shampoo de tratamento como sendo um shampoo para tratar, sim, mas tratar uma doença, né? Não tratar um problema estético. Então, cuidado com isso. Item 6. Formulações baseadas na mistura de substâncias absorventes e gorduras, de gorduras e óleo. Né? Então, e aqui a gente está falando de shampoos. Então, tem um shampoo que ele é produzido, na verdade ele não é um shampoo verdadeiro, ele é chamado de shampoo, mas ele não é um shampoo verdadeiro, que ele é produzido para fazer essa absorção de gordura e de óleo, não para fazer um processo de limpeza, como a gente conhece dos outros shampoos verdadeiros. Então, qual seria esse shampoo? Ele é chamado de shampoo seco, né? Seco por quê? Porque é um shampoo que ele vem dentro de uma embalagem, geralmente uma embalagem metálica aerossol, né? Aonde ali dentro só tem pó, não tem nenhum líquido, não tem nada. Diferente do shampoo aerossol, que é um shampoo líquido normal, só que está colocado numa latinha, né, para ser utilizado como aerossol. Então, o correto é shampoo seco, ou shampoo a seco, como muita gente fala. Teve bastante gente que confundiu também com shampoo em pó. Aqui o shampoo em pó não é nada mais, nada menos do que uma mistura de substâncias em pó que vão fazer o processo de lavagem, né, limpeza, exatamente como um sabão em pó. A gente tem sabão em pó e sabão líquido, né? Um deles é em pó, mas ele faz o processo de limpeza, ele faz espuma, ele faz tudo aquilo que o shampoo líquido, o sabão líquido faz. Aqui é a mesma coisa. Então, o que realmente é só uma mistura de substâncias que absorvem a gordura e o óleo é o shampoo seco. Ok? Item 7. Dilatações de pequenos capilares dérmicos com ruptura da sua parede. Então, aqui no caso, é um problema, né? Não é uma doença, mas é um problema que acontece de muitas vezes, isso acontece muito no rosto, de ocorrer, então, pequenos capilares que estão ali na superfície da pele, eles se romperem com facilidade e daí deixarem, então, a sua marca. A gente consegue ver, então, como se fosse um mapinha na superfície da pele. E essas dilatações a gente chama de telangiectasia. Então, vocês precisavam saber relacionar cada nome com cada situação. 8. Um tipo específico de produto para cabelos possui um tipo específico de produtos para os cabelos possui obrigatoriamente 2 tipos de compostos. Não está ouvindo, Alessandro, ou está muito baixo? Alguém mais não está ouvindo? Ou vocês estão conseguindo ouvir? Eu estou conseguindo ouvir. Bem ou baixinho? Normal. Normal? Alessandra, dá uma olhadinha então no teu equipamento. Porque se tem gente ouvindo, não deve ser aqui. Tá, ela saiu. Então, voltando aqui, um tipo específico de produtos para os cabelos que possui obrigatoriamente 2 tipos de compostos, um antimicrobiano e um queratolítico ou esfoliante. Daí se pergunta, que produto que é esse? Então, a gente tem que lembrar que todos os produtos, né, que são utilizados para o cabelo e que tem
um antimicrobiano e tem um agente que ajuda na esfoliação, são produtos que são utilizados para combater a caspa. Por quê? Antimicrobiano para diminuir a concentração do Pitiosporum ovale, tá? Que é o micro-organismo que está sempre ligado à caspa, e o queratolítico esfoliante para acelerar a descamação, acelerar inicialmente a descamação, né? Então, de início, assim, a gente tem um aumento do aparecimento da caspa, mas isso faz com que praticamente toda aquela caspa que está ali para se soltar, né? Ela se solte de uma vez só. E o que a gente tem, então, acontece essa liberação rápida, né? E depois acaba diminuindo. Então, qualquer substância que a gente tenha a ação anticaspa vai trabalhar com esses dois tipos de substância. Para que, né, ao mesmo tempo que se elimine o micro-organismo, se elimine, pelo menos na maior parte, aquela descamação. Então, dos itens que a gente tem aqui, shampoo étnico não é, gel fixador também não, condicionador também não vai fazer isso, laque não vai fazer isso. Então, sobraria a loção anticaspa. Ok? Próxima pergunta. A Alessandra está ouvindo agora? Ou ela saiu de novo? Vamos lá. Produto transparente, de viscosidade média, que, mediante agitação com o propelente, é emulsionado no momento da aplicação. Propelente, o que é? Alguém até perguntou na sala o que era propelente. É um gás que é utilizado dentro da embalagem. Então, já dá para saber, então, que é um produto que está dentro de uma embalagem aerossol. Ele é transparente, tem uma viscosidade média e é emulsionado no momento da aplicação. O que é isso? Nada mais, nada menos do que um shampoo, né? Mas qual shampoo? Em pó a gente sabe que não é, porque nesse caso a gente só tem pó ali dentro. Shampoo seco também é só pó. Shampoo em gel. Mas está ouvindo, Alessandra, mesmo que seja baixinho? Shampoo em gel, a gente nem consegue praticamente tirar de dentro da embalagem. Shampoo em creme também não. Então, só sobra o shampoo em aerossol. Então, basicamente, é aquele shampoo que, na verdade, é um shampoo normal, só que ele é mais líquido e que está dentro de uma embalagem aerossol. Se ele fosse mais viscoso e a gente colocasse ele dentro de uma embalagem flip top, por exemplo, seria um shampoo normal que a gente tem aí nas prateleiras. Próximo item. Mancha de coloração vermelha por vasodilatação que aparece com a digital vitropressão. Então, lembram que a gente falou lá nessa aula que a gente falou dos problemas, né? Que não são doenças, na verdade, mas que podem acontecer. É que a gente tem aí algumas situações, né, que se apresentam, digamos assim, na superfície da pele, né? Então elas acabam se mostrando na superfície da pele. Então a gente tem um problema que é uma mancha que pode aparecer, né? Por algum motivo e que a gente verifica, né? Se ela é uma mancha persistente ou não. Se ela não for persistente, se ela for uma mancha avermelhada, por exemplo, que quando eu aperto essa mancha, eu consigo ver que onde eu apertei desaparece a vermelhidão e fica mais esbranquiçado, a gente chama de eritema, ok? Então, o eritema é basicamente isso. Pode ser, por exemplo, por vários motivos, inclusive
quando você toma muito sol e que fica com a pele avermelhada, a gente chama de eritema. Se vocês um dia, espero que não, mas um dia, se vocês tomarem sol e ficarem com a pele avermelhada, façam o teste da pressão. Então, pressionem com o dedo em alguma parte da pele e vejam se vai ficar esbranquiçado onde vocês pressionaram, porque aí a gente vai chamar de eritema. Item 11. Uma pele opaca, com sensação de repuxamento, presença de rugas e descamação. De acordo com a classificação de hidratação e produção de sebo, pode ser considerada como, né? Então, todas essas características, pele opaca, pele repuxando, né? Rugas, o aparecimento de rugas e também, muitas vezes, a descamação, já mostram para a gente que a pele é uma pele seca, ok? A pele normal, ela não tem essa sensação de repuxamento, ela já tem um pouquinho mais, uma característica menos opaca, né? Rugas a gente vai ter com o passar do tempo, mas não tanto quanto a pele seca, e geralmente a gente não tem descamação. E quando a pele é mista ou oleosa, já tem mais a presença de oleosidade, a pele fica mais brilhante, então visivelmente a gente consegue fazer a distinção de cada uma delas. A seca que tem essa característica de repuxamento que é bem característica dela mesmo. Vamos em frente. Falando sobre o filme hidrolipídico de novo. O que não é certo afirmar. Então, na verdade, essa aqui é a mesma questão que estava lá na primeira questão, só que eu nem percebi, eu fui perceber na hora de corrigir, na verdade. A única diferença é que aqui era só para marcar qual que estava incorreta, né? Então, está ligado aqui com o pH alcalino, que, na verdade, é um pH ácido. As outras estão todas corretas. Questão 13. Nossa pele é provida de uma flora microbiana formada por germes saprófitos que, em condições normais, não são patogênicos. Essa flora microbiana é responsável pela defesa da pele contra o ataque de micro-organismos patogênicos, causadores de infecções. Como que é o nome dessa flora, né, saprófita que a gente tem? Então, a gente tinha aqui 4 itens, sendo que 2 são bem ridículas, porque não existe uma flora subcutânea, ela está em cima da pele, não lá embaixo da pele, né? Então, a gente fica aqui com dois itens que poderiam ser. Mas eu falei que não são patogênicos, então ela não pode ser flora patogênica. Então, só me sobra o quê? Flora cutânea permanente. Ok? Também bem tranquilo de se responder. Item 14. Em relação à epiderme, assinale a incorreta. Epiderme é a camada mais superficial da pele? Sim, é a camada mais superficial. Tem a espessura de uma folha de papel? Sim, tem a espessura de uma folha de papel. É um sistema cinético onde as células se dividem, se diferenciam e morrem? Sim. Tanto que a gente viu, né, as diferentes camadas da pele e as características que elas vão tomando de acordo com, né, o tempo que vai passando e elas vão envelhecendo. Então, lembrando, né, que elas são criadas lá na camada basal, né, e vão sendo empurradas para cima e assim elas vão se modificando até finalmente elas morrerem. Então, só sobrou uma para dizer que está incorreta, que a principal função é a proteção do organismo contra agressões interiores. Não, as agressões são exteriores, né? As agressões são de fora. Então, essa camada que a gente tem é para proteger, na verdade, é para proteger mais o nosso organismo de entrada de outros agentes invasores, e não
proteger a pele de agentes que estão dentro do nosso organismo. Não tem nada a ver. Muito bem. Questão 15. A camada da epiderme onde ocorre a divisão celular é? Aonde que ocorre a divisão celular? É na camada mais lá de baixo, né? Basal. É a camada basal, exatamente. É a camada basal. É aqui onde tudo começa. Então, aqui é a letra B, basal. 16. É um eritema vasomotor transitório que ocorre após uma emoção, mudança de temperatura, em período pós-prandial, ou seja, depois de comer certas coisas, né? Após a absorção de bebidas alcoólicas, uso de glutamato, café, etc. Então, eritema, né, é a mancha vermelha, né? Só que ele é transitório, então ele aparece e desaparece. Aparece, por exemplo, quando eu fico envergonhado, aparece quando eu tomo, utilizo glutamato, por exemplo, aparece quando eu bebo, né? Então, ele é transitório exatamente por isso. Então, ele é um pouquinho diferente daquela eritrose do eritema que a gente viu anteriormente, e ele é chamado, então, com outro nome, chamado de eritrose. Ok? Item 17. Aqui era para vocês fazerem uma diferenciação, né? A pergunta está aqui e a resposta estava no texto. Então, shampoo seco, e teve bastante gente que confundiu, que trocou. Shampoo seco, então, é aquele que é composto só de pós, né? Para tirar a oleosidade do fio de cabelo, e não é um shampoo de verdade. E o shampoo em aerossol é aquele shampoo normal, né? Com tensoativo, com tudo mais, que faz o processo de limpeza, porém, ele é engarrafado, entre aspas, em uma embalagem aerossol, mas ele é um shampoo verdadeiro. Pronto, era só isso. Item 18. Por que quando estamos desenvolvendo um produto devemos realizar testes de estabilidade? Assim, teste de estabilidade, o próprio nome já diz, né? O produto ele não pode perder as suas características com o passar do tempo. Então, quando a gente fala em teste de estabilidade, a gente está falando de testar o produto, né, para ver o comportamento dele quando ele estiver lá na prateleira, quando ele estiver lá na casa do usuário, e ele tem que continuar com as mesmas características. Então, a gente realiza esses testes para verificar se o produto não, entre aspas, não desanda, né, se ele não perde as características. No caso de um creme, por exemplo, se ele não separa as fases, se ele não perde a viscosidade, por exemplo, e assim por diante. Então, quando a gente fala em teste de estabilidade, a gente está falando em testes para verificar como que ele vai se comportar no futuro, durante todo o período de validade do produto. Basicamente é isso. Quando recomendamos utilizar uma embalagem de vidro âmbar para cosmético? Quando, né, o produto pode sofrer algum tipo de influência da radiação. Né? Pode ser radiação luminosa de uma luz qualquer ou radiação solar. Então, nesses casos, a gente vai utilizar, então, um produto âmbar que impeça as radiações de atravessarem essa barreira, no caso o vidro, né, e entrar em contato com o produto que está lá dentro. E, finalmente, a última questão, diferenciar a embalagem primária de embalagem secundária. Embalagem primária é aquela embalagem que vai estar em contato com o produto. Então, é o frasco de shampoo, é o potinho do creme, é a bisnaga do gel e assim por diante. E a embalagem secundária é uma segunda embalagem que protege a embalagem primária. Uma caixinha, né? Uma caixa de papelão, sei lá, uma caixa de madeira, uma sacolinha, qualquer coisa assim que, né, envolva a embalagem primária, a gente chama de embalagem secundária.
E era isso, gente. A prova estava bem fácil. Teve notas que não estavam muito boas, que me preocupou um pouco, por causa dessas confusões, né, de algumas questões, mas teve notas muito boas também. Então, eu fico mais tranquilo, né, pelo fato de ter tido notas boas, é que talvez seja um pouco de desatenção de algumas pessoas na hora de fazer a prova. Tá? Se todo mundo tivesse ido super mal, assim, eu ia dizer, não, a culpa é minha, eu não estou fazendo a coisa certa. Mas como teve bastante nota boa, eu acho que, então, eu consegui passar, pelo menos para a maioria das pessoas, as informações necessárias. Acho que teve gente, então, que fez um pouquinho de confusão e talvez não tenha prestado muita atenção, lembrando, né, que sempre a gente precisa prestar muita atenção, e não estou falando aqui da minha prova, mas qualquer prova de qualquer concurso sempre vai ter algum item que vai, né, dar uma diferenciada assim na questão e de repente mudar todo o contexto da questão. Desculpem. Então tem que tomar extremo cuidado. Mas as notas, de uma forma geral, foram boas. Algumas um pouquinho abaixo da média, mas nada que não se recupere facilmente. Dúvidas? Alguém quer xingar a prova? Não a mim, mas a prova, alguma coisa assim? Fica à vontade. Professor, boa noite. Oi. Melhorou aqui o meu áudio. Me justificando aqui, a aula do professor foi maravilhosa. Eu que fui desatenta na prova mesmo, tá? Obrigado. Maravilhosas também, não precisa exagerar, né? Não, foi perfeita as tuas aulas, o problema foi comigo mesmo. Muito obrigado. Mas, assim, realmente tem que prestar atenção. Na verdade, esse sistema de provas, ele é meio assim mesmo, né? Que a gente tem que tentar... Eu não concordo muito com esse sistema de provas, mas a gente tem que tentar buscar... como é que posso dizer? A falha do aluno, né? Tipo, a desatenção naquele momento. Até o próprio nervosismo, né? E no final das contas a gente não está, eu pelo menos penso assim, a gente não está, na verdade, avaliando o conhecimento do aluno, a gente está avaliando mais o nervosismo, mais a desatenção, que não é o correto, né? Mas infelizmente é assim. Só na próxima prova prestarem bastante atenção, né? Nas palavras, né? Um não pode mudar completamente uma frase, né? Um alcalino no lugar de um ácido pode mudar completamente a frase. Então, é mais prestar atenção mesmo e fazer com tranquilidade. Depois de 2 anos sem fazer prova física, né? Dá para imaginar que é como se fosse uma novidade, né? A gente acaba esquecendo rapidinho como é que são as coisas. Mas é isso. Não precisa se preocupar, as notas estão boas, nada que não se possa recuperar, mas na próxima prova é só ir com mais tranquilidade. Beleza? Mais algum comentário? Alguém quer me xingar porque eu fiz pegadinha? Não? Então eu vou dormir tranquilo hoje. Gente, então é isso. Eu não vou nem começar a matéria hoje, porque se a gente começar, iria até bem tarde. Então, semana que vem a gente fala um pouquinho de dentifrícios. O trabalho que você ia falar do condicionador, ou quer passar na outra aula? O que era mesmo, Wellington? Nem lembro mais. É dos poliquartênios do trabalho. O professor falou que ia dar. É verdade. Não, semana que vem eu passo para vocês. Beleza. Tá?
Daí eu já me peça para lembrar, me lembre de falar já no comecinho da aula, que eu já explico direitinho, e daí a gente já parte para a matéria mesmo. Beleza. Tá bom? Lembro. Então tá bom. Professor, só tirando uma Oi. dúvida, aquela nota lá já é somada com o trabalho que a gente fez, né? Já. Então tá, professor. tudo. Tô lá. Tá? Tá bom, então. Obrigada. Tá certo? Ok, gente. Então, boa semana para vocês e até quinta-feira. Quinta-feira a gente... Boa noite e boa semana. Obrigado. Quinta, então, a gente fica com a reunião, tá certo? Beleza. Ok. Até lá, então, gente.